Amém? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um vídeo, para mais um dia de devocional. Vamos lá? Vamos abrir, né? Fazendo oração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, Pai. Peço a tua presença nesse lugar, a tua presença de Jesus e do Espírito Santo. Paizinho, venha de encontro aos nossos corações, Pai. Nós estamos abertos para receber, Senhor, a tua palavra, os teus ensinamentos, o que o Senhor quer falar ao nosso coração, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego cada vida e consagro cada vida aqui a Ti, Senhor. Que elas venham ter o coração disposto a Ti, a aprender a Tua palavra, a aprender os Teus ensinamentos e a receber mais de Ti, Senhor. Que o Senhor seja nosso alimento, Pai. Nosso alimento diário, Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Vamos lá, então. Pegar aqui os auxiliares, né? Nós estamos hoje em Provérbios, capítulo 19, versículo do 1 ao 29. Diz assim: é melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. A falta de juízo é o que faz as pessoas cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus e o Senhor. Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar o pouco que tem. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. Todos procuram agradar as pessoas importantes. Todos querem ser amigos de quem dá presente. Se o pobre é desprezado, até pelos seus próprios irmãos, não é de admirar que os seus amigos se afastem dele. Ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. Quem procura ter sabedoria ama a sua vida, e quem age com inteligência encontra felicidade. A falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. Não é bom que os tolos vivam do luxo, nem que os escravos governem os príncipes. A pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem o ofende. A raiva do rei é como o rugido de um leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre as plantas. Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Uma esposa que vive murmurando é como a água que pinga sem parar. Um homem pode herdar de seus pais casa e dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. Quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Quem obedece às leis de Deus vive mais. Quem despreza os seus sentimentos morrerá. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas. Deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso, pois se você a ajudar uma vez, terá que ajudar de novo. Ouça os conselhos que esteja pronto para aprender, assim um dia você será sábio. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. O que se espera de uma pessoa que seja fiel? É melhor ser pobre do que mentiroso. Quem teme o Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. Os orgulhosos devem ser castigados para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade. Quem é sábio aprende quando é corrigido. Quem maltrata seu pai ou toca a sua mãe de casa não tem vergonha e não presta. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. A testemunha de mau caráter zomba da justiça. Os maus têm fome de fazer o mal. Mais cedo ou mais tarde, quem zomba dos outros será julgado, e quem não tem juízo será castigado. Bom, isso aqui foi o Provérbios, né, capítulo 19, tá? E aqui, mais uma vez, cada versículozinho é um ensinamento. Então eu aconselho você a abrir sua Bíblia e ler, tá? Faz um secreto com Deus aí e lê o que o Senhor quer falar ao seu coração individualmente, tá bom? Se eu fosse pegar aqui e explicasse cada versículo, né? Porque cada versículo, conforme a gente vai lendo, o Espírito Santo vai falar no meu coração. Porém, eu não tenho como fazer um vídeo, enfim, não é que eu não tenho como fazer, mas não vai ficar muito extenso, então muitas pessoas não vão assistir, tá bom? Ele me deu 3 versículos principais aqui, tá? E eu vou estar falando pra vocês. Então vamos lá. Aqui no versículo 3 que fala assim: a falta do juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Qual foi a mensagem referente a esse versículo? A gente precisa aprender a reconhecer os nossos erros quando a gente erra. Porque o ser humano tem por tendência a jogar a culpa
né? A sua culpa, você errou, você fez algo errado, você errou e você tem por tendência jogar a culpa no outro. Se fulano não tivesse feito aquilo, ou se fulano não tivesse falado aquilo, ou se ciclano não tivesse tomado aquela decisão, nada disso teria acontecido. Isso é uma forma de você jogar a culpa em cima do outro, entende? Mas se você não tivesse tido a atitude e ter pensado antes de fazer o que você fez, nada disso estaria acontecendo. Então, antes de a gente culpar o outro, a gente precisa fazer uma autorreflexão e falar, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse pensado dessa forma, se eu não tivesse tomado essa decisão, se eu não tivesse falado isso, por quê? A gente tem mania de fazer as coisas no impulso. A gente não pensa antes de falar. A gente não pensa antes de fazer. A partir do momento que você parar para pensar e pensar que vai ter uma consequência lá na frente, tentar visualizar aquela consequência, vai haver menos erros, vai haver menos consequências drásticas, entende? Vai haver menos traumas, vai haver menos dor, vai haver menos ferida, entende? Então a gente precisa aprender a parar de culpar o outro, parar de falar, mas a culpa é de Deus, enfim, aconteceu isso e... Sempre a gente tem que parar de culpar alguém, entende? A gente tem que parar disso, a gente tem que aprender a assumir que a gente errou. Se a gente não tivesse tomado esse tipo de atitude, esse tipo de decisão, esse falar tal tipo de qualquer coisa, você não teria tido o resultado que você está tendo hoje, da situação que você está vivendo, entende? Então aprenda a entender que toda escolha existe uma consequência. Eu sei que fica algo taxativo, fica algo repetitivo, porém isso é um fato. Toda escolha que a gente faz, existe uma consequência. Se você não pensar antes de fazer, se você não pensar antes de falar e não se colocar no lugar do outro, da situação, você vai colher alguma coisa daquilo ali. Que pode ser boa ou pode ser ruim. Na maioria das vezes a consequência passa a ser ruim, entende? Mas se você parar para pensar antes e ter a responsabilidade que o você tá fazendo é algo que não vai ser algo bom e assumir isso depois, vai ser mais digno de você como pessoa. E a partir do momento que você aprende a assumir os erros que você faz, você começa a pensar, você começa a errar menos. Aí você começa a pensar que existe uma consequência e que isso pode vir a agravar a vida de uma outra pessoa. Aí você começa a se colocar no lugar do outro. É todo um exercício, entende? É todo um processo, né? Você começa a pensar na consequência, daquela consequência vai atingir uma vida, daquela vida pode vir a acarretar um trauma, uma decepção. Então você tende a se colocar no lugar do outro, você começa a ser mais humano. Você deixa de ser uma máquina sem pensar, fria, e o teu coração começa a ser trabalhado por Deus e amolecido, tá bom? Então é importante você assumir os seus erros, é importante você parar de culpar as pessoas, é importante você parar de jogar a culpa para Deus, né? Tá bom? É importante você se tornar um ser humano, a não apenas existir, mas a passar a aprender a viver, tá bom? Viver em comunhão, viver, enfim, sozinho, viver com a sociedade, tá bom? Aqui onde diz, no versículo 18, diz assim: corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas. Aqui, o que Deus está querendo falar conosco? A importância de colocar limites, né? Hoje a gente tem muitas crianças, principalmente por conta da tecnologia, né? Hoje eu vejo crianças com 5 anos de idade, 3 anos de idade, 6 anos de idade, 10 anos de idade já tá velho, com o celular na mão, respondendo pai e mãe, fazendo o que quer, sendo independente, né? A gente precisa educar essas crianças, a gente precisa educar os filhos. Por quê? Se a gente não colocar limites nas crianças, nos filhos, enfim, nos sobrinhos, o que seja, se a gente não ensinar, né, o caminho certinho, como é que deve ser, a respeitar o mais velho,
eles vão crescer adultos delinquentes, eles vão crescer adultos sem limite, eles vão crescer adultos que pode vir a acarretar algo ruim para a vida deles, né? E quando chegar nessa vida adulta, você não vai poder cobrá-lo, porque a resposta provavelmente que você vai receber é: você teve a oportunidade de me corrigir e não me corrigiu. Por que agora você está me cobrando? Entende? Então, é interessante e importante a gente cuidar das crianças, a gente botar limite nelas, tá? Quando você falar não, você tem que ser um não firme, tá? Você não pode ter medo do seu filho. O seu sobrinho, a criança que você tiver responsável, tem que te obedecer, só que não é na base da pancada, não é na base da porrada, tá? É na base do amor. Chega com amor e fala: olha, isso aqui é errado, isso aqui vai ter essa consequência, vai ser ruim pra você, entende? Tudo que a gente faz com amor, a criança, principalmente criança, gente, quando a gente faz com amor, a gente conquista a criança mais rápido. Se a gente fala gritando com a criança, se a gente fala sendo ríspido com a criança, se a tendência da criança é ser ríspido igual a você, porque nós adultos somos os exemplos, né? Se nós somos uns adultos que nós gritamos, que nós falamos palavrão, que nós somos, como é que eu vou falar, com temperamento difícil, vamos ter uma personalidade forte, a tendência da criança é te seguir como exemplo, entende? Então ela vai achar que o que você faz é normal, entende? Então a gente também precisa se policiar enquanto a isso, né? Para termos um desenvolvimento de crianças saudáveis, tá bom? Então, aprenda a dizer não pro seu filho, aprenda a dizer não pro seu sobrinho, aprenda a dizer não pra criança que você tá tomando conta. Não sei qual é a situação de vocês aqui, mas é importante colocar limites, sim, para ter adultos saudáveis, tá? Sempre pensa que existe um futuro e que a vida não é só aquilo ali que você tá vivendo. Que além daquilo ali que você tá vivendo, a criança vai crescer, vai se tornar um adulto e vai precisar passar também, ensinar isso, né, para outras crianças, outras pessoas que estão ao seu redor. E, consequentemente, também ela vai ter um convívio mais fácil com a sociedade. Não vai tomar tanta porrada assim, tá? Vamos falar assim. Aqui no versículo onde fala, no versículo 13, que diz assim: um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Uma esposa que vive resmungando é como água que pinga sem parar. Gente, a murmuração, o resmungar, o ato de você ficar resmungando, sempre batendo na mesma tecla, sempre murmurando, é um atraso de vida, tá? Passa a ser um pecado, porque você fica sempre ali murmurando. Ah, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai pra frente, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Você tem que se vigiar, porque a partir do momento que você murmura, a partir do momento que você reclama, você atrasa a bênção para a sua vida, entende? Se Deus tem algo para entregar para você, aquilo vai ficar retido no plano espiritual, não vai chegar em você enquanto você não parar de murmurar, entende? Então, é importante você aprender a agradecer, mesmo que não seja algo do jeito que você quer, ou não tenha acontecido na hora que você quer. Aprenda a agradecer. A partir do momento que a gente agradece, a gente está aceitando o que Deus tem para nossa vida, entende? Por mais que você ache que aquilo tinha que acontecer no seu tempo, na sua hora, Deus sabe o que é melhor para você. Deus já tem o teu futuro escrito. A tua história já está escrita e está preparando você para chegar no futuro. Entende? Então, a partir do momento que você murmura, a partir do momento que você reclama, além de você estar atrasando o teu futuro de chegar, você está atrasando o que Ele tem para tua vida. Uma bênção que Ele tem para você. Às vezes você vai receber uma bênção financeira, uma bênção, enfim, sentimental. Você está atrasando isso para tua vida porque você está reclamando. Então, aprende a não murmurar. Toda vez que você se pegar, que você vai começar a murmurar, trava a tua língua, trava a tua boca, fecha ela e pede em Deus em pensamento misericórdia para ti,
para você aprender a não murmurar. Pede para Ele, Senhor, me ensina a não murmurar tanto, me ensina a ser uma pessoa melhor, me ensina a aprender a agradecer. Gente, eu no decorrer do meu processo com Deus, eu tive que aprender muita coisa, eu não tinha ninguém para me ensinar. A única pessoa que eu tinha do meu lado era Deus, e muitas das vezes eu chegava para Ele e falava assim, Senhor, eu não sei fazer isso, me ensina. Eu não sei, quer ver um exemplo? Eu não tenho disciplina em buscar a tua palavra, me ensina. Ele me ensinou, gente, hoje eu tô aqui fazendo vídeo e ensinando para você o caminho. Tudo que eu coloco nos vídeos é o que Ele me ensinou. Eu não tive ninguém para me ensinar, apesar de, durante muito tempo da minha vida, ter frequentado tabernáculos e ter aprendido com os pastores que ministraram sobre a minha vida, e líderes que ministraram sobre a minha vida. Mas o maior conteúdo de eu ter com Deus, essa intimidade que hoje eu tenho com Ele, essa busca, essa entrega, foi eu e Ele. Então, a partir do momento que você se disponibiliza em querer aprender, em querer ter conhecimento e pedir a Ele em oração a isso, Ele vai trazer até você as pessoas, segundo o coração dele, para poder te ensinar. Mas você precisa ter um coração disposto em querer aprender e a ter a humildade de ver que você precisa de ajuda. Entende? Então, por isso que a gente fala, Deus responde às nossas orações, mas cabe a você querer escutá-lo ou não. Cabe a você querer a estar disposto a recebê-lo, os ensinamentos dele ou não. Muitas das vezes eu quis coisas que ele não me deu. E muitas das vezes eu não queria estar em lugares, eu não queria falar com pessoas. E ele fala assim, Roberta, eu quero que você esteja lá. Eu quero que você fale com fulano. E eu fui em obediência. Porque o ato da gente obedecer mostra pra ele que a gente confia nele. Entende? Então nem sempre ele vai fazer o que você quer e nem sempre você vai fazer o que você quer. Porém, você por temer a ele em respeito e ser obediente à sua palavra e querer se desenvolver com ele num aprofundamento maior na intimidade, você obedece. Tá? E é sempre perfeito quando você obedece, porque às vezes você não queria estar no local, você não queria falar com a pessoa, às vezes o próprio Deus te surpreende, tá? Você vê que se você não tivesse ido, você teria perdido algo, tá bom? Então a importância da murmuração é você não murmurar, é você não reclamar. Aprenda a agradecer por tudo que Deus faz na sua vida. Você vai reclamar menos, a sua vida vai fluir mais. E você vai ver que aquela nuvem cinza que fica pairando em cima da nossa cabeça quando a gente se torna uma pessoa ranzinza, vai deixar de existir. E você vai ver que toda aquela carga negativa que ficava em cima de você, porque você está murmurando, você está reclamando, vai dissipar, não vai existir. E você vai se sentir mais leve, porque você vai aprender o que agradecer é melhor do que murmurar. Tá bom? A massagem foi essa, gente. Espero que tenha entrado, feito semente, a semente venha germinar no seu coração. Desculpa a velocidade, mas eu tô tentando diminuir o tempo de vídeo para todo mundo, tá bom? Então vamos fazer uma oração de encerramento? Vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento. Paizinho, obrigada, Pai, por esse momento contigo, nesse momento de palavra. Senhor, obrigada pelo alimento diário de hoje, Pai. Senhor, que essa palavra venha virar semente e frutificar em cada coração que está assistindo, Pai. Pai, que as pessoas aqui presentes, Senhor, venham ter o coração agradecido, um coração receptivo, um coração transformado por Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, venha ser o nosso Senhor e Salvador, Pai, único e suficiente de nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua benevolência, pela Tua calmaria, pela Tua mansidão, Senhor. Obrigada, Jesus. Pai, que seja feita a Tua vontade sobre a vida de todos nós, Pai. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Gente, que Deus abençoe vocês. Feliz domingo. Que hoje seja um domingo abençoado, tá? Por aqui chove, mas que com chuva, com sol, seja um domingo que Deus venha falar ao coração de vocês e venha estar presente. Tá bom? Que Deus abençoe. Tchau, tchau.